Fala, galera. Eu tô aqui pra bater mais um papo com vocês. Vocês já conhecem, né? Já sabem mais ou menos como são esses vídeos. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre oração. Já era pra ter feito esse vídeo faz tempo. Antes mesmo do vídeo que eu fiz sobre entrega, né? Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre oração e Deus falou pra mim assim: como é que você vai fazer um vídeo sobre oração se você não fizer um vídeo sobre entrega primeiro? Você tem que fazer um vídeo sobre entrega primeiro, porque a oração tem intimidade com Deus. É porque é na oração que a gente conhece a Deus, né? Então como é que eles vão ter essa intimidade comigo sem eles se entregarem a mim? Como é que eles vão me conhecer sem se entregarem a mim? Não tem como. Então por isso que eu fiz o vídeo primeiro falando sobre entrega, porque a gente tem que se entregar a Ele, né? E agora sobre oração, porque tem muita gente que não sabe realmente o que é oração. Tem pessoas que sabem, mas não aproveitam a intimidade que se pode ter através da oração, né? Então, o que é oração? Orar é conversar com Deus. Você vai conversar com Deus. Imagina, como é que você vai conhecer uma pessoa se você não conversar com ela? Você nunca vai ter nenhum amigo se você não conversar com eles. Você não vai criar intimidade com os teus amigos sem conversar com eles. Então é assim que é orar, é conversar com Deus. E é assim que a gente começa a sentir a presença dele. Até teve um rapaz que escreveu pra mim assim, perguntando se eu podia fazer mais vídeos, né, desse jeito, porque ele sentiu a presença de Deus enquanto ele estava assistindo o vídeo. E o que eu queria falar pra você é que você não precisa dos meus vídeos para você sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus em qualquer lugar, sempre. No seu quarto, não importa onde você estiver, você pode sentir a presença dele, entende? Você não precisa de mim, você não precisa dos meus vídeos. Mas isso aí, como é que você vai fazer isso? Todo dia. A Bíblia fala que a gente tem que... Claro, você pode orar sempre, porque a gente tem que estar continuamente em oração, né? Tá lavando a roupa, tá lavando louça, tá indo pro trabalho, tá no carro, tá no ônibus, você pode estar sempre em oração. Mas tem aquela hora que você tem que na Bíblia fala, vai pro seu quarto, fecha a porta, em secreto. Você ora a Deus, entendeu? Você vai... Aí, muitas vezes a gente não tem vontade nenhuma de orar. Eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu cheguei diante de Deus e eu falei pra ele assim, Deus, eu não tô com a mínima vontade de orar, mas eu tô aqui, porque eu sei que eu preciso de você. Você entende? A gente tem que ser sincero, assim, 100%, 110% sincero quando você vai orar, quando você vai conversar com Deus. Vamos mudar a palavra, então. Quando você vai conversar com Deus, seja sempre sincero com Ele. Eu vi uma vez um pastor falar, ele falou assim, se você não dá piti diante de Deus, você vai dar piti diante das pessoas. Só que o piti que ele tá falando é se você não se desesperar, esse é o sentido. Não falar tudo o que tá no teu coração, tudo o que você pensa para Deus, você vai falar para os outros. Não é bom fazer isso diante dos outros. Você desmoronar diante dos outros. Eu falo muito de besteira na frente dos outros, passar vergonha diante dos outros, entendeu? Esse é o momento, você vai. Fala tudo, porque quando Deus ele olha pra gente, ele olha a intenção do nosso coração. Se você falou alguma coisa que magoou a pessoa, você vai chegar diante de Deus, você vai falar a verdade. Se você falou porque você quis, você vai falar, Deus, eu falei aquilo porque eu queria mesmo, porque a minha intenção era magoar aquela pessoa, era ferir ela. Não, porque não adianta você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, me perdoa, porque eu falei aquilo pra fulana.
Não era bem aquilo que eu queria ter falado, mas na verdade, lá no fundo era, você entendeu? Você tem que ser sincero 100% e 10%. Porque a gente pode enganar qualquer pessoa aí do lado de fora, mas a Deus a gente não engana. Nunca. Never ever. Porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Tá? Então, sempre seja sincero. Peça para Ele te ajudar, colocar dentro de você necessidade de ir diante dele, de conversar com ele, porque muitas vezes a gente não tem isso, né? Às vezes tá muito cansado, o dia a dia, né? Tem gente que tem 2, 3 trabalhos, às vezes a correria da vida, né? E o que realmente importa, o que realmente interessa, que é estar na presença dele, a gente deixa de lado. Então, pede para ele, fala para ele, tudo direitinho. Deus, eu tenho 2, 3 trabalhos. Tenho minha esposa, tenho meus filhos. Então, quando chega a tal hora, eu tô tão cansado, eu não tenho vontade de orar. Então, me ajuda, coloca dentro de mim vontade que ele vai fazer. Ele sempre faz, ele vai fazer. Eu anotei umas coisas aqui, para mim não me esquecer de falar, mas no final do vídeo, esse é um assunto tão grande, tem tanta coisa para ser falada, que quando eu terminar esse vídeo, vai ficar faltando muita coisa, né? Eu já sei, é sempre assim. Então tá, então vamos lá. Quando você vai orar, como é que você ora? Porque a Bíblia, outra coisa, gente, existem 2 jeitos da gente conhecer a Deus. O que eu tô falando hoje é sobre oração e o outro ali é a Bíblia. É impossível você conhecer a Deus se você não lê a Bíblia. Impossível, impossível, não tem como. Não tem como. Não tem como a sua vida mudar se você não ler a Bíblia e se você não buscar Deus. Mas hoje, né, eu tô falando sobre oração. Quando você vai orar, a Bíblia ensina, o que a Bíblia ensina sobre oração? Quando você vai fazer oração, você chega diante de Deus. Você não faz, não chega diante de Deus com tipo uma reza pronta, oração pronta, entendeu? Uma reza pronta. Não chega diante de Deus. Tipo, todo dia fala as mesmas coisas, com aquela frasezinha pronta. Não fala isso. Tem até um versículo que fala sobre isso. Deixa eu ver. Onde é que tá aqui? Tá em Mateus 6, do 7 a 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Deus, ele sabe o que a gente precisa. Quer dizer que a gente não tem que falar? A gente precisa falar, né? Em Mateus 7 fala que... Deixa eu ler aqui para vocês. Mateus 7, 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Então a gente tem que pedir sim. A gente tem que pedir. Mas quando, por exemplo, assim, tem pessoas, tem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um exemplo de oração. Imagina assim, ó, você perdeu um emprego, tem gente doente na tua família, e você precisa falar. E você chega diante de Deus com uma reza pronta. Você está simplesmente repetindo aquilo ali, a tua necessidade mesmo, você não está falando. Então, isso é orar, é conversar com Deus, é você chegar. Porque quando você vai falar com um amigo que está passando por algum problema, você não vai falar para ele como é que tá. Cara, eu acabei de perder o emprego. Fulano de tal lá tá doente. Meu filho, sei lá quem tá doente. Então, teu amigo você vai falar. Então, para Deus você é a mesma coisa, você tem que falar. Chega diante dele e fala o que você precisa. Fala tudo. Aí, e no final da oração, você precisa falar em nome de Jesus, amém. Por que você tem que falar isso? Aqui fala, ó, eu vou ler para vocês uns versículos. João 16, 23, fala assim, ó.
E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Né? Em João 14, 13, 14. Fala assim, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, tem que, no final da sua oração, falar em nome de Jesus. Amém. Porque você está fazendo a oração é no nome dele, através de Jesus. Por isso que Jesus morreu na cruz, para nos salvar. E para que quando a gente precisar as coisas também, são tantas coisas que Jesus morreu na cruz para dar vida para a gente, vida em abundância. Tantas coisas. Quando você for fazer a oração, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, você pode usar o nome dele. Entendeu? Então no final, em nome de Jesus, amém. Aí alguém vai pensar assim, opa, então se tudo que eu pedir no nome de Jesus eu vou receber, então eu vou pra galera, mas não é assim. Deixa eu ler pra vocês aqui. Primeiro João 5, 14 e 15, tá? Fala assim, ó. E esta é a eficácia da oração, né? O título. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, quando a gente vai orar e a gente pede alguma coisa que é segundo a vontade dele, ele vai nos dar, ele vai nos abençoar. Entendeu? Então não adianta chegar e pedir, quero ganhar na Mega Sena. Entendeu? E só para falar mais um pouquinho sobre esse assunto, em Tiago fala assim, ó. No Tiago 4, do 1 ao 4, fala assim, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Entendeu? Por isso que muitas coisas que a gente pede para Deus, a gente não recebe. Porque aquilo ali não vai trazer. A gente acha que vai ser bom pra gente, mas na real não vai ser, né? Porque Deus, ele sabe. Ele conhece nosso coração. Ele sabe que aquilo ali não vai fazer bem pra gente. Por isso que muitas vezes o que a gente pede, a gente não recebe. Entendeu? Não tô falando no geral, né, gente? Tô falando em algumas vezes, né? Em algumas coisas que a gente pede, a gente não recebe por causa disso. Outras porque não é o tempo, né? A gente tem que esperar, não adianta. Tem aquele tempo determinado, então a gente tem que esperar, né? Vamos ver o que mais. Orar, gente. A Bíblia fala que a gente tem que orar continuamente. Se as pessoas soubessem o poder que a oração tem. Porque quando a gente ora, Deus, ele pode agir na nossa vida. Porque ele não invade a nossa vida nunca. O que acontece? A gente vai diante dele e fala, Deus, tá acontecendo isso, tô precisando disso. Aí ele vai agir. Ele não vai fazer nada na nossa vida sem que a gente peça ajuda a ele, entendeu? Então, muitas vezes você vai ler a Bíblia e você não entende nada, então antes de você ler a Bíblia, ora, fala, Deus, eu leio a Bíblia e não consigo entender nada, mas eu te peço agora que o Senhor abra meu entendimento, me ajude a entender o que o Senhor está querendo falar nesse capítulo, nesse versículo. Eu quero aprender, em nome de Jesus, amém. Entendeu? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Eu acho que é isso. São tantas coisas. Tantas coisas. Esse é um assunto tão grande. Já deu quase 15 minutos de vídeo.
Imagina se... Agora eu não consigo pensar em tantos assuntos, né? Então é isso, gente. Não tem como ter intimidade com Deus sem orar. Não tem como. Muitas vezes eu oro e eu agradeço a Deus, porque eu sempre agradeço a Ele pelo privilégio de poder fazer uma oração e Ele ouvir a minha oração. Porque quem sou eu? Quem sou eu para Ele me ouvir? E quanto mais a gente busca a presença dEle, mais a gente ouve a voz dEle, mais a gente sente a presença dEle. Se você for uma pessoa persistente, se você perseverar, você vai sentir a presença dEle. Quando você chegar no teu quarto, você vai ouvir Ele falando para você: eu estava te esperando. Você entendeu? Porque Deus, Ele é real, gente. Tem pessoas que não têm noção. Ele é real. Ele é real. Você conversa com Ele, Ele responde você. Vai chegar um ponto que você vai ouvir Ele respondendo você. Tem pessoas que ouvem Deus falando audível assim, né? Mas não. Eu, por exemplo, sempre ouço Deus falando dentro da minha cabeça, sempre, né? Eu lembro que eu perguntei pra Ele uma vez, porque a gente é tão miserável, né? Tão falho. Eu acho que muitos de vocês já se fizeram essa pergunta. Eu lembro que uma vez eu falei assim pra Deus: por que que você me ama tanto? Por que que você me ama tanto? Eu não mereço o teu amor. Por que que você é tão bom pra mim? Por quê? Aí ele me respondeu. Aí ele me disse assim: porque foi eu quem te criei. Por isso que eu te amo, porque foi eu quem te criei. Uau! É mesmo. E depois pensei assim: nossa, uma coisa tão simples e eu não tinha realizado. Mas eu perguntei e ele me respondeu. Entende? Chega um ponto que se você vai nos lugares, você pode convidar ele para ir junto com você. Porque Deus é real, gente. Ele está o tempo todo conosco. Entendeu? E Deus não é que nem lá que é uma pombinha. Não, ele é uma pessoa, ele é real, ele é real. Eu lembro que uma vez eu estava indo trabalhar e sempre quando eu ia trabalhar, eu convidava ele para ir junto comigo. Falava: Deus, vamos trabalhar junto comigo. E aí um dia eu entrei no carro e eu falei para ele assim: eu não vou te convidar mais, porque você tem toda a liberdade para entrar na minha vida, para ir aonde eu for. Aí ele falou para mim assim: mas você não faz assim com os teus amigos. Quando você vai sair, você convida os teus amigos, não é mesmo? Eles não vão simplesmente com você. Você convida eles. É verdade. Entendeu? Então Deus é real, gente. Ele conversa com a gente. Responde as nossas perguntas. Ele deixa a gente sentir a presença dele. A maravilhosa presença dele. Não existe nada melhor. Nada. Muitas vezes a gente pode estar todo mundo com saúde, a gente pode estar o nosso casamento bem, a gente pode estar bem financeiramente, mas fica uns dias, uns 2, 3 dias sem orar pra você ver como é que você vai ficar. Vazio, imprestável, a vida não tem graça. Não tem graça. Não tem graça, é a presença dele, é ele quem muda a nossa vida, é ele quem dá graça e dá sentido. Isso pra mim, né? É ele quem dá sentido pra minha vida. Então, orem, busquem a Deus, conversem com ele. Conheçam esse Deus maravilhoso. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, vocês já fazem isso há anos. Vocês sentem a presença dele, vocês ouvem a voz dele. Tem muitas pessoas que já viram ele, eu nunca vi ele. Quem sabe um dia eu vou ter esse privilégio. Antes de ir, né? Pra glória. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Que esse vídeo possa ser uma bênção para vocês. E lembrem-se, sem oração, vocês nunca vão conhecer a Deus. Não tem como. A gente precisa
orar, a gente precisa conversar e conhecer o nosso Deus, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.